E aí, quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos para mais um vídeo de HQs de The Witcher. Hoje iremos falar sobre a HQ Os Filhos da Raposa. Ela é a segunda HQ publicada pela editora Pixel no Brasil. E fora do Brasil ela foi publicada no mesmo formato que eu comentei da Casa de Vidro, que foi fasciculada em 5 partes para depois compilado. Aqui ela foi compilada de uma vez só nesse formato bonitão, capa dura, com o número 2 aqui. E os autores são os mesmos da Casa de Vidro, que são Paul Tobin nos roteiros e Joey Querino nos desenhos, uma dupla bem competente para fazer The Witcher. Quando chegar em The Witcher A Maldição dos Corvos, tem alguns comentários para fazer, mas por hora, falando sobre essa HQ, ela é muito interessante, ela carrega bem as características do universo de The Witcher, e ela funciona basicamente também da mesma forma que a Casa de Vidro. Aqui pode ser considerada uma side quest. A história não se localiza temporalmente dentro da saga de The Witcher, e isso é muito positivo porque consegue agregar vários leitores, né? Então, se você é um leitor novo que nunca teve contato com esse universo, você consegue ler de uma forma muito tranquila porque é uma história com começo, meio e fim. E para quem já é um leitor dos livros e que jogou os jogos de The Witcher, ela é uma história que condiz com esse universo e com certeza vai te agradar. Aqui na lateral, né, nós temos o númerozinho 2, mas novamente vocês podem ler numa boa porque ela é independente da Casa de Vidro que carrega o número 1. Assim como eu disse no primeiro vídeo, e vou acabar me repetindo um pouco aqui, o número na lateral serve muito mais para trazer uma sensação temporal de publicação do que realmente uma ordem necessária para leitura. E é interessante falar também que a história ela tem o selo aqui atrás da CD Projekt Red, então é uma história que é licenciada. Infelizmente, Filhos da Raposa e Casa de Vidro são duas histórias que não são tão fáceis de encontrar como A Maldição dos Corvos. Acredito que pela tiragem que elas foram lançadas, mas é uma história que eu falaria facilmente aí para você que curte HQ. Se você tiver a oportunidade de pegar essa revista aqui, pegue, que é muito boa. Bom, agora vamos entrar para a história. Em resumo, a história trata do caminho feito por Geralt e seu amigo anão Adarius até a cidade de Novigrad. Eles estão no meio da floresta, matam um javali que assustam eles ali no meio da noite. O Geralt dá uma fritadinha nele com o Igni ali. Aparece um troll, que é uma coisa que não tem tanta importância no fundo, mas que é bem legal falar, porque as criaturas do universo de The Witcher aparecem ali e come o javali, o Adarius fica pé da vida e tal. E aí eles se levantam e falam, beleza, vamos seguir nosso caminho. Quando eles vão seguir o caminho deles, eles encontram um navio com um grupo de homens que está zarpando rumo a Novigrad. E eles veem uma oportunidade, né, de sair daquela região pantanosa que está atrasando bastante a vida deles. Porém, os tipos daquele navio são extremamente suspeitos. E os marinheiros, para colaborar, são meio que comandados por um cara que chega pro Geralt e fala assim, tá bom, eu te dou carona, mas não tem necessidade, mas se necessário você vai fazer escolta pra mim. O Geralt fica meio desconfiado, né, porque você fala, não é necessário, mas se preciso você age, é porque existe algum problema aí, né, e ele acaba indo, porque não tem muita outra alternativa para ele sair daquela região. Então é aí que os problemas da história realmente começam e tudo se desenvolve. Bom, a partir daqui vai por sua conta e risco porque irão começar os spoilers da história. Então se você não quer saber o que acontece ou até mesmo o final, dê uma olhada na descrição que vai ter o tempo para você pular para onde eu volto a falar sobre características mais gerais da HQ. Tudo na viagem parece normal, tá um clima meio estranho porque parece que existe algum segredo ali e realmente existe. Porque o comandante do navio raptou uma criança e ela está no convés do navio. Em uma tentativa de fuga, um dos marinheiros acaba matando a menina com uma garrafada no pescoço. E aí que está o problema, porque essa criança não era só uma criança. Ela era uma criatura, ela era uma Vulpes. Eu vou ler a descrição de uma Vulpes e como elas surgem para depois falar um pouco dela. Na HQ, a Vulpes ela é descrita como: vejam, qualquer garota levada por uma Vulpes deixa de ser uma criança. Ela muda, se transforma e acaba também se tornando uma Vulpes.
essa espécie não se reproduz, sobrevivem raptando e transformando as filhas dos elfos. Então, a Vulpes, ela tem uma aparência de mulher, porém, ela também assume a forma de uma raposa, é uma criatura bem metamorfa, e eu achei bem interessante nessa HQ, porque realmente eu não conhecia essa criatura, nunca tinha visto ela no universo de The Witcher. Mas assim, como eu li a descrição aqui, ela não se reproduz naturalmente. Para sua reprodução, ela rapta crianças élficas e as transforma no mesmo tipo delas, e assim ela perpetua sua espécie. E existe uma característica nessa criatura, que ela não se reproduz, ela rapta crianças, beleza, só que ela é uma criatura muito materna, ela protege muito a sua cria, ao seu modo de reprodução. E ela tem um poder bem interessante, que é o poder de ilusão. Porém, essas ilusões, elas não são simplesmente ilusões à toa, são ilusões que induzem à morte, seja pelo impacto que ela causa na pessoa, ou por uma situação que ela acaba mascarando para proporcionar um perigo real. Então elas são criaturas extremamente perigosas, e nessa HQ existem vários pontos em que a Vulpes mãe, né, que está procurando a filha, que até então está morta, ela acaba aplicando peças assim que não existe como nem o próprio Geralt desconfiar que eles estão sendo enganados. Eles logicamente têm uma ressalva, mas não existe uma forma de confirmar que aquilo realmente não é verdadeiro. Então, uma situação realmente muito perigosa em que Geralt e a Darius se meteram, ainda mais porque o Geralt mantém o seu princípio de neutralidade. Então, com o seu princípio de neutralidade, ele acaba se tornando, de uma forma direta, inimigo da Vulpes por estar colaborando com homens que raptaram sua filha. Até esse momento ela não sabia que a criança estava morta. E então várias coisas acontecem e a Vulpes aparece no barco, e aí eles entregam o corpo da filha para a mãe Vulpes, e a Vulpes fala que vai se vingar e vai embora e que ninguém ali está perdoado de nada do que aconteceu. E Geralt e a Darius conseguem chegar a seu destino. Quando eles estão em uma taverna, Geralt vai para um quarto para descansar e de repente a Vulpes aparece falando que está lá para se despedir ou permitir que ela se despeça. E aí entra a filha da Vulpes, que até então estava morta. E aí se descobre de que a criança Vulpes já tinha a questão do poder da ilusão, e ela conseguiu simular a sua própria morte para escapar da situação. Nesse diálogo com Geralt, ela se revela como uma das criaturas que está no continente desde os mais primórdios do tempo, e fala para o Geralt tocar a sua face e saber como é tocar em uma das criaturas mais antigas que existem naquele continente. Quando ele vai tocar, as duas simplesmente desaparecem, deixando em dúvida se elas realmente estiveram lá esse tempo todo, ou se foi só o tempo da menina se despedir e ela provocou uma ilusão no bruxo. Bom, com os fins dos spoilers e comentando toda a história, agora vamos para algumas características mais gerais. Sobre essas características, eu gostaria de comentar sobre os desenhos, que são muito bonitos, muito bem feitos e é totalmente condizente com a história. Às vezes a gente já vê que a expressão do personagem não é tão definida, mas isso realmente não tem tanta importância assim para a história. Quando é para se ter noção de expressão ou sentimento um pouco mais detalhado, é dado meio que um close na cara do personagem, a gente consegue ver uma situação um pouco mais particular de cada um. Caso contrário, a gente vai ter uma imagem de um ângulo bem mais aberto, mostrando a situação como um todo. A ambientação da história, ela é mais clara que a anterior, mas não deixa de ser tensa também. Os monstros são muito bem feitos, muito bem caracterizados e totalmente condizentes com o que nós conhecemos no universo de The Witcher. E um ponto que eu acho bem interessante na história Os Filhos da Raposa, que também tem na Casa de Vidro, é a questão da moralidade humana na história, porque na maioria das histórias de The Witcher, é difícil você julgar o monstro como o real vilão. Muitas vezes o monstro da história que causa a situação é o homem, porque ele que toma certas atitudes e que desencadeia o seu próprio destino. E destino que também é uma temática bem recorrente em The Witcher. Isso a gente vê nos livros, vê nas HQs, vê no jogo. Mas quando a gente fala da Casa de Vidro, a gente fala de uma ação mais violenta, motivada pelo ciúme
e possessão. Em Filhos da Raposa, a gente vê um foco muito maior na moralidade em relação à ganância dos personagens, porque eles queriam aquela criança viva para poder vender e lucrar em cima dela. Então, diferente de você causar o mal a outro ser humano, ser amaldiçoado e ter o espírito dela, não. Aqui a gente tem a Vulpes, que é uma criatura que está no seu habitat natural, tem as suas regras, tem a sua forma de reprodução que pode ser questionada, né? Mas é o que a sua espécie a impõe. Então acaba sendo uma coisa natural para ela aquilo. Já no caso aqui, os mercenários, os marinheiros, eles estão interessados em um ganho financeiro a partir da degradação de outra espécie. Então, o jeito que eles abordam essa temática e como o ser humano é cruel e provoca o seu próprio destino ruim, eu acho muito interessante. E como que essa abordagem se difere da abordagem feita em A Casa de Vidro. Então, em suma, é uma história muito interessante, é muito boa, ela é carregada com toda aquela característica do universo de The Witcher e vale muito a pena ser lida. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, comentando a história e fazendo um review sobre The Witcher, Os Filhos da Raposa. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e dê uma olhada na descrição do vídeo, porque além das nossas outras redes sociais, nós temos também o link para a nossa campanha no Padrim, caso você queira ajudar o Omegascópio financeiramente. E nos comentários, deixa aí se você já leu o HQ Os Filhos da Raposa, se você quer ler, e também sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima!